Boa noite, pessoal. Eh, Mostrar aqui para vocês hoje, a importância de se fazer um bom pré-processamento, das imagens que você capturou. Por pré-processamento, eu digo que são darks, flats, né, a calibração, depois um bom processo de limpeza, vamos dizer assim, e normalização desses desses frames, seleção desses frames, para que você tenha um alinhamento e depois o empilhamento, também um empilhamento bem feito, com rejeição de pixels, que é importante. É um trabalho que, se você fizer também de uma forma mais fina, você vai ter resultados superiores, tá? E não necessariamente isso precisa ser difícil ou complexo. Já foi. Hoje, com esse recurso de scripts do PixInsight, especialmente esses dois aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, isso tudo fica muito facilitado e eu quero mostrar para vocês então a diferença. E aqui de cara eu já coloquei duas imagens em que eu fiz o processo é, é, um pouco mais complexo, um pouco mais, não complexo, mas um pouco mais corrigido, né? Calibrado e com os parâmetros corretos. E aqui o processo mais simplificado, eu simplesmente peguei as imagens, é exatamente os mesmos set de imagens, são os mesmos grupos de imagens, e aqui eu simplesmente alinhei as estrelas e empilhei, até fazendo também por rejeição de alguns pixels fora, mas mesmo assim vocês veem a diferença das duas imagens empilhadas, onde essa aqui é muito mais limpa. Não que essa aqui esteja ruim, eh, não está, especialmente aqui no centro, mas a verdade que isso aqui dá para corrigir depois com pós-processamento, que eu não vou entrar aqui hoje, com retirada de gradientes, né, background extraction, mas dá um trabalho danado e o resultado final, de maneira nenhuma, vai comparar com você trabalhar com essa imagem, que ela já vem muito mais limpa e muito mais adequada. Esses dados aqui não são meus, isso daqui foi disponibilizado na internet, até como exemplo, tá? Vocês vão ver que não são dados excepcionais, não. Eu vou mostrar isso para vocês. E eu vou deixar um link na descrição para que você possa baixar esses mesmos dados e fazer seus testes aí, tá bom? Então, só para a gente dar uma olhada primeiro, vão aqui nesse, vamos ler como é o FITS. Se vocês não sabem onde é isso, você seleciona a imagem, vem aqui, FITS Header, que tem todas as informações do FITS, tá? Então, sem filtros, posições de 300 segundos, é, é, foi com uma QHY 128C, ou seja, uma câmera full frame essa daqui, tá? Feita aí pelo nosso amigo Jaspal. E uma câmera que tem quase 6 microns por 6 microns é o pixel dela. Então, é uma câmera de 24 megapixels. Você vê aqui, ó, 6.000 pixels por 4.000, tá? De 6 megapixels, que dá uma full frame. Então, são arquivos pesados, grandes, e a gente vai estar fazendo. E aqui todos os outros dados do objeto, enfim, data e hora, ok? E a primeira coisa que eu faço quando eu pego um set de imagem desses, eu faço uma inspeção visual. Jogo todas as imagens, e aqui são 32 imagens de 300 segundos, acho que 2 horas e 40, e dou uma olhada em como que essas imagens estão, tá? E aí aqui rodando a uma fração de segundo, e vocês veem que passa satélite, muitas nuvens também na captura, o que é bem típico, tá, pessoal? É difícil você ter uma noite totalmente perfeita. Isso aqui é uma condição realmente
normal. Eu analisei com mais detalhes os dados, porque eu notei que tinha algumas coisas diferentes, tipo, em um dos frames aqui, por exemplo, aparece uma poeira que não tem, na verdade 2, né. E eu verifiquei que, inclusive, isso aqui foi feito em dias diferentes, tá. Então ele capturou em dias diferentes e colocou. E ele só fez um flat, isso já vai ser um problema no processamento da imagem, mas ainda assim, como a vinhetagem não mudou, ele não mudou a orientação da câmera, não nada mais grave, vai ter alguns defeitos no flat, mas, vocês podem ver aqui por esse resultado final, que é muito melhor, eh você ter, algum tipo de dark flat do que seguir diretamente. Por sinal, e aí eu justamente para ver o que para confirmar essa minha teoria, isso daqui é o flat que ele mandou, tá. Então você vê que tem a vinhetagem normal e o empilhamento dos flats deu essas poeiras, umas poeiras bem grandes aqui e outro. E por aqui você vê que isso tudo é subtraído da imagem. Então, e aí uma forma de você ver se o flat está bom, simples, né, pessoal, você coloca por cima e se você clicar, você vai ver que, eh, tem muita poeira. Então, por exemplo, essa aqui, aqui na imagem empilhada tem 2, no flat tinha uma. Aqui também tem 2. Aqui eu não consegui identificar essa segunda, mas essa daqui está lá, né, essa daqui, essa aqui, essa bola aqui aparece aqui, então, e a vinhetagem. Então é um flat que vale a pena ser usado, e subtraído para melhorar a imagem, né. Não fazer isso, é possível fazer a sua fotografia sem dúvida, né, mas, fica bem difícil de corrigir, tá. E como vocês vão ver, não é um procedimento extremamente difícil não. Então, vamos dar uma reduzida nisso aqui, a gente não vai precisar dessa aqui agora, vou também tampar essa, tá. E aí vocês podem vir aqui, por exemplo, no script que eu falei, e é um script muito prático de ser feito, e aqui eu já deixei preenchido para que vocês possam ver, mas nós vamos fazer junto para não ter dúvida, tá. Então, quando a hora que você abre o script, ele tem os locais para você adicionar os lights, tá. Então, se você clica aqui, Light, e escolhe lá, eh eh, os frames, tá. E eles estão aqui, Color Data. Então, como eu falei, 32 frames fit, eh, de dados em BIM 300 segundos a menos 15 graus, tal. Então, você seleciona aqui e eles já vão popular esse dado. Se tivesse, fosse uma câmera mono e você jogasse com os diferentes filtros, ele já separa os filtros aqui, L, R, G, B, já fica tudo aqui. E a mesma coisa vai acontecer nos flats. Então facilita demais, especialmente para quem tem câmera mono, aqui no caso a câmera color, né. Eh, Flat, ele apenas jogou, isso daqui é porque eu já rodei uma vez, mas normalmente não teria, ele apenas cedeu, eh 7 flats. É pouco, né. Eu gosto de empilhar pelo menos 25 flats para você ter um flat bem normalizado e, como eu disse, fazer um bom flat tem uma influência grande no resultado final, tá. Mas, de qualquer forma, pessoal, um flat é melhor que nenhum, tá, sem dúvida nenhuma. Eh, e darks, então também ele deu os darks. Então aqui, aí são 25 darks de 300 segundos, podemos abrir aqui,
não, aqui não abre, né. Depois eu posso abrir para ver se a temperatura foi certa de -15. Os darks tem que ser na mesma temperatura dos lights, tá, porque os darks eles tiram, qualquer artefatos de imagem ali do sensor, então isso daqui tem que ser na mesma temperatura. E o BIAS, também ele deu 50 BIAS, que é para tirar aquele ruído próprio do sensor, muito rápido também de ser feito e fácil, tá. Você faz os darks na temperatura e no tempo da sua exposição, porque você quer que os defeitos do sensor, que dependem da temperatura e do tempo de exposição, apareçam nos darks da mesma forma que no light. Já os BIAs você, faz na menor exposição possível da câmera, é só para você tirar o ruído eletrônico do sensor. Então você pode fazer, está dando 0 segundos aqui, ele deve ser feito em 0,001 lá, segundos, que é o correto, tá. Legal. Depois você já jogou tudo isso aqui, nos lights você vai dizer o que que você quer aplicar de, de correções nesses lights. Tem uma série de procedimentos que normalmente você vai fazer manualmente. Se você seguir aí um script, tipo Light Vortex, ou um tutorial, ou Visible Dark, que é muito bom, e muitos outros, ele talvez vá te mostrar isso, de uma maneira passo a passo manual, aqui você já programa tudo, né. Então, por exemplo, Cosmic Correction, eu gosto de fazer, serve para tirar hot pixels, esse tipo de coisa. E aí você, tem um template, você faz eu vou mostrar aqui para vocês, que é muito rápido, saio aqui rapidinho, você vem aqui em processo, Cosmic Correction, e você simplesmente, pode usar esse Auto Detect e tirar o Hot Sigma. E aí você faz um processinho aqui no canto, tá? E fecha. É só isso. Aí você vai usar lá no script. É só isso que precisa fazer. Então, quando você vem aqui no Light, você pega o Cosmic Correction, e aí, como eu já tinha feito um, ficou o segundo aqui, vamos lá no primeiro mesmo, os dois são idênticos, né? É, é, Subframe, Selection, o peso do subframe, e aí tem alguns parâmetros que você pode utilizar, inclusive você pode colocar sua fórmula, específica, se você quer, selecionar pelos frames em que as estrelas são menores, ou que as estrelas são mais redondas, ou pela quantidade de sinal ruído, ou pelo número de estrelas. Por sinal, o número de estrelas, tem uma correlação muito boa com a imagem boa com o número de estrelas, porque se passa a nuvem na frente, isso daqui sairia, eh, do, eh, da seleção de frames, né. Eh, e, por fim, você pede o alinhamento das estrelas, que normalmente é utilizado como registration, né. Então você quer fazer isso, e se você tem uma imagem, undersample, aquelas de campo largo, você é altamente recomendado, e se você fez o jitter, que são, na guiagem, um pequeno deslocamento que é dado entre as imagens para reduzir o ruído, você pode aqui pedir para fazer jitter, o drizzle, e que ele vai aumentar muito a resolução da imagem final, tá. Eu não vou fazer porque já é uma full frame, enfim, não é o objetivo aqui a gente mostrar o drizzle, mas podem pesquisar aí, tá. Também no alinhamento tem algumas configurações aqui que você pode escolher. E por fim, você pode pedir para empilhar essas imagens, né. E aí tem uma série de parâmetros, como que você combina, qual o algoritmo de rejeição, sem rejeição nenhuma, por o percentil clip. E se você, pesquisar, tem, cada algoritmo desse, é para um certo tipo de imagem. Se você tem poucas imagens, você vai usar esse. Se você tem um número maior,
Se você deixar no alto aqui, ele já vai saber qual é o ideal e vai estar fazendo corretamente. Ultimamente, eu não tenho feito essa última etapa. Antes dessa etapa, eu pego as imagens e eu aplico um outro script, que é esse aqui, que é excelente também, que serve para pegar as imagens calibradas, com o de-Bayer, com os Cosmetic Correction, alinhadas, e ele faz uma remoção de gradiente, uma normalização de gradiente e seleção das imagens de uma forma mais robusta do que naquele outro. Eu acho que uma tendência aqui, o Adam Block que fez aquele outro script, está trabalhando aqui junto, eles vão juntar esses dois scripts em breve em um só, mas por enquanto está separado. Então eu não faço registro, venho para cá e depois ele já faz a integração da imagem automaticamente no final desse. É bem interessante, tá? Mas eu não vou mostrar isso aqui hoje, por uma questão aí até de tempo. Vou voltar aqui para o nosso original, tá? Então, os lights, e você normalmente vai aplicar a integração, né? Colocando lá os seus parâmetros. Então, você tem os lights, flats, dark bias, 32 frames de 300 segundos. Você tem os darks também no mesmo bin de 300 segundos, e aí ele já dá esse checkzinho verde, porque justamente a coisa tá condizente, né? O flat, e aí o bias aqui não está válido. Vamos ver por quê. Assim, porque aqui ele está com um master bias. Deixa eu retirar isso e aí calibration settings, 50 settings, RGB, tá, sem nenhum tipo de problema. Aqui você tem que marcar que é colorido e o tipo do Bayer vai depender da câmera, RGB, e o tipo de Bayer, utilize sempre VNG, que é o mais moderno. Esse superpixel ele reduz a resolução da imagem, tá? Por algum motivo aqui ele não está ticando o bin, tá? Depois eu vou dar uma olhada nisso, mas para a gente não perder o ritmo aqui. Mas normalmente isso aqui também estaria ticado. Deve ter alguma configuração. Deixa eu talvez inserir os BIAs de novo. É muito simples, você vem aqui, Ctrl A, abrir. E target 1, 300 segundos. Aqui, vocês estão vendo, é como ele integra, ele empilha esses bias, ele empilha esses darks e esses flats para fazer e aqui a forma que ele empilha, e é diferente da forma que você tem alguns parâmetros que mudam e ele já sabe disso e já faz isso tudo para a gente, ok? O BIAS não está validando, de qualquer forma, quando estou dando um diagnóstico aqui, ele também não está dando nenhum tipo de mensagem, então deve estar tudo bem, tá? E aí o próximo processamento ele mostra aqui, então 2 horas e 40, o que ele vai fazer um peso do subframe, porque eu não vou usar o NSG, o registro e a integração de todas as imagens. Você pode rodar aqui
na calibração, você pode ver um gráfico que mostra que você tem os lights, ou seja, serão subtraídos darks, serão divididos os flats. A gente fala subtrair flat, mas o correto é um processo de divisão, né? E você vai ter os lights calibrados. E como ele não está validado aqui os BIAS, algum tipo de compatibilidade deu, agora que eu estou vendo, ele não vai fazer o BIAS. Né? Então, é, é, já é um elemento que é, é, a menos de calibração. Tá? Dos três, é o menos importante. Então, eu vou seguir em frente assim mesmo. E muito bem, porque como eu falei, esses dados não são meus, eu peguei esses dados que foi colocado lá no fórum como uma demonstração, tá bom? E aí, depois disso, você seleciona o, o diretório que você quer colocar, tá? Ele automaticamente, no processo de alinhamento de estrelas, ele tem que selecionar um frame como referência, ele vai fazer isso automaticamente. E aqui você tem algumas opções globais que só se vai gerar o mapa de rejeição, você vai registrar um log do processo, esse tipo de coisa. Tá? Aqui é quando você quer organizar, quando você tem capturas de vários dias e tem algumas coisas interessantes aqui, eu não vou entrar nisso não, que eu na verdade usei pouco, mas no tutorial ele mostra como que você pode usar isso aqui, mas é só para sua organização dos arquivos. E quando você dá um run, ele vai te mostrar se tivesse alguma coisa pior, algum defeito, ele falaria. Né? Tem gente que não usa o BIAS porque fala que no Dark já tem o BIAS. Enfim, a gosto do freguês. E você vai dar um continue, ele vai fazer todo o processo. É um processo demandante, ainda mais quando nesse número de imagens full frame, e leva um certo período para concluir, tá bom? Então eu já rodei antes, para que vocês possam ver. Eu fiz exatamente esse mesmo passo, tá? Então eu saio aqui e depois de ter rodado, a gente já pega aqui e o que você tem, ele vai fazer você vai ter, como eu pedi lá, esses 4 diretórios, né? Os registrados, né? Então, D, que foi de Debayer, R de registrado. Se você entrar aqui, aqui eu fiz um teste sem a calibração. O correto, o mais completo, acho que é esse aqui, ou este aqui, em que você tem a calibração toda dos lights. Então, quando você pega aqui, você vê que eles estão calibrados também. Tá? E no final, você vai ter 4 masters, né? O master bias, o master dark, o master flat e o light. E você fez tudo isso para ter esse único arquivo aqui, que por sinal aqui, olha o tamanho dele, né? Pela profundidade de imagem, tudo que ele coloca. Né? Então, vamos lá. E a imagem que eu tinha mostrado para vocês mais cedo, ou seja, tem uma série de outras correções que vai ter que ser feita agora nessa imagem, mas você já tem uma imagem limpa e muito bem pré-processada, para que você possa, aqui aquela nebulosa do coração, né? Aqui um belo aglomerado aberto, enfim. E aqui é a imagem agora para você fazer os tratamentos de redução de ruído, de calibração de cor, de
deconvolution, redução das estrelas, e melhorar numa imagem final bem superior até essa aqui, mas o importante é que a base esteja bem feita, tá bom? É isso aí.